Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre truques de estudo que eu uso, que eu super recomendo para vocês, que eu também já vi aqui pela internet, outras pessoas usando, que também amam, e vai te ajudar a tirar aquele 10. Então eu decidi trazer as melhores dicas para vocês nesse vídeo. São poucas dicas, mas são dicas essenciais e que vão te ajudar muito. Pode ter certeza que os seus estudos vão melhorar bastante depois que você começar aplicar essas dicas, esses truques de estudo. A primeira dica de todas é revisar o conteúdo antes de dormir na noite anterior ao dia da prova. Isso mesmo, mas por que antes de dormir? Porque se você estudar antes de dormir, é mais fácil de você memorizar e aprender de verdade aquilo que você está estudando. E já foi até comprovado cientificamente, viu? Então, antes de dormir, pega lá o seu caderninho, o livro, ou então revisa mentalmente o conteúdo. O importante é você revisar o conteúdo da prova e logo depois ir dormir, porque dormir ajuda o seu cérebro a memorizar, a realmente aprender. Sabe aquele momento que você tá lá estudando, você lê o conteúdo e aí você vai fazer uma questão e bate o branco, você não lembra de nada? Então, se você fizer isso, reduz bastante a chance de ocorrer isso, porque o seu cérebro vai te ajudar a aprender melhor o conteúdo se você fizer isso antes de dormir. Vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é anotar toda a explicação do professor. O professor começou a explicar, pega o seu caderno, pega a sua caneta e começa a anotar tudo que o professor está explicando, porque isso faz toda a diferença. Eu aprendi isso quando eu estava na 7ª série, porque eu tinha uma professora de história que eu estudava tudo que ela passava. Eu estudava pelo livro, pelos textos, pelas atividades que ela passava. Só que sempre que eu ia fazer a prova, tinha questões que parecia que ela inventava, porque ela colocava uns negócios que não estavam no texto. E aí depois eu comecei a perceber que as questões que eu errava não era porque eu não estava estudando direito, é porque eu não copiava o que a professora estava explicando na sala de aula. E depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais parei, gente. Ajuda demais. Experimentem fazer isso. Porque às vezes o professor, no meio da explicação dele, fala umas coisas muito importantes que às vezes tem questões lá da prova que vão perguntar sobre aquilo. Então, escreva tudo que o professor explicar na sala de aula que seja diferente daquilo que está no texto, nem que seja um detalhezinho a mais, mas, né, escreve por via das dúvidas, anota no caderno. Terceira dica, não faça resumos. Eu tenho uma sugestão para te dar, uma opção assim, ó, maravilhosa que você nunca mais vai precisar de resumo. Porque resumo, na maioria das vezes não serve para nada, porque você não aprende realmente. É só uma coisa que você escreveu, mas você nem memorizou aquilo que você escreveu. Então, eu sempre usei outro método que funcionou bem melhor do que resumo. Resumo só faz a gente perder tempo, né? E gastar caneta. Você vai fazer o seguinte: você vai sentar na frente do espelho e você vai explicar a matéria inteira como se você fosse o professor. Exatamente, como se você fosse o professor e estivesse dando aula para vários alunos e você tem que explicar a matéria, do início ao fim. Gente, pode parecer complicado no começo, mas depois que você se acostumar a fazer isso, você já vai pegar o hábito, você vai fazer sempre, porque ajuda demais a gente a entender aqueles gaps, sabe? Aqueles vazios, aquelas partes lá do conteúdo que você não entende, que você esquece. Então, desse jeito, vai ser mais fácil de localizar essas falhas no seu conhecimento. Porque você vai explicar a matéria e quando chegar no momento assim que você não lembra, que você não sabe, aí você vai começar a identificar, olha, aqui eu preciso dar uma estudada a mais, aqui eu tô esquecendo isso. Assim você vai conseguir aprimorar os teus estudos. É muito bom para memorizar, vocês não têm noção, experimentem. Principalmente quando a prova ela é conteudista, que tem um monte de data, um monte de nome para decorar. Então faça isso e aí você vai ver como seu estudo vai melhorar. E também a próxima dica é a seguinte: faça questões. E muitas questões mesmo. Não só as questões da internet, mas questões que você mesmo vai criar. Então, vai lá no Google e procura pelo conteúdo, né, que você tá fazendo uma prova e bota questões. Aí vai aparecer um monte de site. Faça o máximo que você conseguir. O máximo mesmo, gente, porque provavelmente o seu professor vai pegar
questões parecidas com aquelas ali. Ele vai pegar aquelas ali de exemplo, às vezes, sabe, vai botar até uma igual. E aí, desse jeito, você vai começar a se desafiar mais, porque vai ser nível, geralmente, de tipo questão de vestibular, de Enem. Aí você vai conseguir ver se você realmente está aprendendo aquele conteúdo, se você está acertando bastante, o que você está errando. Então faça questões, porque questões nos testam muito, né? Nos desafiam e realmente é ali que a gente fica sabendo se a gente está estudando direito ou se falta ainda estudar muita coisa. Então, faça questões e, como eu disse para vocês, quando vocês abrirem lá na aba lá do Google, um monte assim de resultado, façam o máximo que vocês conseguirem. Se vocês conseguirem fazer todas da página, façam. Já teve vezes que eu fiz todas as atividades que apareceu lá nos resultados do Google, gente. Todas mesmo. Do início até o final eu fiz todas. Eu abri todos os sites e fiz as questões. E isso me ajudava demais a memorizar o conteúdo. Assim como explicar, porque esses dois juntos, eu acho que de repente são as melhores dicas. Você se explicar a matéria e fazer questões. Isso ajuda demais. Você vai aprender o conteúdo rapidinho. Outra dica que é também de questões é você mesmo fazer questões. Sim, gente, teve um dia que eu decidi, eu vou fazer questões eu mesma. E aí, gente, eu comecei a fazer questão sozinha. E ficou até hoje. Isso me ajuda demais. Eu pego ali o texto que o professor passou, ou um livro, e eu simplesmente crio questões, eu mesma, perguntas, que eu sei que provavelmente o professor vai perguntar aquilo ali pra mim. E aí eu faço respostas bem detalhadas e eu memorizo a resposta, para eu ver realmente que eu sei aquilo. Eu faço pergunta de quase tudo do conteúdo. Ajuda demais a memorizar, porque você vai reforçar o conteúdo no seu cérebro. Você, além de estar fazendo questão e estudando, né, com os outros materiais, você mesmo vai estar exercitando o seu cérebro, criando questões, fazendo o seu cérebro realmente memorizar aquilo, aprender, saber do que você está falando. Então, essa é uma dica, gente, que ajuda demais também. Próxima dica é assistir várias videoaulas, porque às vezes o seu professor explica de um jeito que você não entendeu ou a explicação dele ficou meio incompleta. Então você vai lá no Google ou no YouTube ou uma plataforma que você gosta. Eu, por exemplo, assisto as videoaulas da Sala do Saber, porque elas são maravilhosas e me ajudam demais, estão sempre, ó, me salvando na hora de estudar alguma coisa para as provas. Porque, né, às vezes você não tá entendendo o conteúdo só por causa do método do seu professor, não porque o conteúdo é difícil. Então, às vezes, outro professor te ajuda a entender melhor. A última dica é sobre fazer associações. Gente, ajuda demais. Vai por mim. Associação é uma coisa que faz você estar lá na hora da prova e lembrar. Lembrar de tudo mesmo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Vai que você está fazendo uma prova sobre guerras europeias antigas e você não consegue se lembrar do nome da guerra de Waterloo. Então, o que você vai fazer? Você vai associar o nome dessa guerra com aquela música da ABBA. Sim, a ABBA tem uma música sobre a guerra de Waterloo. Então, você vai associar essas duas coisas e lá na hora da prova você vai lembrar, pois eu me lembro da música da ABBA, Waterloo. E aí você vai colocar lá na prova. Mas claro que esse foi um exemplo bem assim tolo. Tem outro exemplo de associação que eu mesma fiz essa semana. Em física, tem duas fórmulas. Uma que eu vou deixar aqui na tela para vocês entenderem. E aí, a primeira, eu não sabia como que eu ia fazer para me lembrar de que a primeira fórmula é uma divisão e a outra é uma multiplicação e não uma divisão. Aí, gente, sabe o que eu associei? Eu pensei assim, ó. Rui é separado e Uri é casado. Por quê? Porque o Rui tem uma divisão ali, um tá em cima e outro tá embaixo. E no Uri tá junto, é uma multiplicação. Aí eu associei como se fosse dois homens e um tá casado e o outro tá separado. Aí toda hora que eu tô fazendo as questões,
que eu me esqueço da fórmula, eu sempre me lembro. Rui tá separado e Yuri tá casado. Aí eu sempre me lembro, gente, é infalível. Por isso que eu tô falando pra vocês, porque realmente é uma dica muito boa que ajuda demais. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas ajudem vocês nos estudos de vocês. Se vocês também conhecem outro truque de estudo que ajuda vocês, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo novo. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. E de curtir esse vídeo e de se inscrever, né? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.